E aí, pessoal, beleza? Tô aqui de volta, sei que eu demorei, mas é isso, né? Fazer o quê? A vida continua acontecendo. Quanto mais uma proposta menos tenha intenções comerciais, ela às vezes vai se alinhando a alguns traços humanos, né? Aí nesse exemplo específico, essa oscilação faz parte de quem eu sou, né? E então, enfim, tudo certo. Minha gente, o que eu queria falar pra vocês hoje? A ideia que eu tinha tido na cabeça quando eu fiz os vídeos anteriores, que eram ainda explicando a proposta desse projeto, enfim, eu tinha pensado que a ideia seguinte a colocar para vocês seria a minha posição, assim, né, na forma como eu vejo as coisas. Para vocês a conhecerem, né, e vocês poderem basear o pensamento crítico de vocês em cima disso também, né, para com as coisas que eu vos falo. Então, vamos ver quanto que o celular vai cooperar também, em sentido de memória. Mas vamos lá, então. Eu inicio dizendo que eu não passei por dores e vulnerabilidades na pele, né, consequentes desse sistema. Então, o meu ódio funciona mais através da minha consciência. A minha revolta, o meu questionamento, a minha injúria com a forma como algumas coisas estão postas, são mais fáceis de administrar, com inclusive inteligência emocional, do que quem tem ele na pele. Porque é uma violência ainda muito maior, uma violência direta, né? A pessoa que sente fome ou sentiu fome, sabe, né? Dói, inclusive, né? É uma violência. Então, frequentemente essas pessoas não conseguem ter o amor que eu tenho, né? Essa calma, né? Podemos até dizer essa frieza, tá? Que inclusive foi constituída pela minha criação, tá? Essa criação que eu falei para vocês, que por exemplo não envolveu essas privações gigantescas, basilares para uma vida minimamente digna que a maioria das pessoas tem, né? Então, isso coloca melhor para vocês a minha posição frente a tudo que eu vá falar, né? E no caso dessa última coisa que eu falei especificamente, explica um pouco do porquê eu consigo ter esse amor, manter essa proposta, né? Eu não sou uma pessoa, portanto, que daquelas que acham que dá pra fazer as coisas entregando flor e, né? Não, eu sou uma pessoa que sabe que muitas pessoas não têm condição de proceder assim. Mas eu tenho, né? Eu tenho. E para todas que têm, que eu contagio, é isso, né? Né? O tal do amor que a gente vem falando tanto, né? E para completar essa ideia de qual é o lugar de onde falo, né?
estudei administração, muito intensamente. Eu tive uma criação bastante alinhada com os valores que são prezados no mundo da administração e eu me encaixei muito naquele universo, apesar dele não ser o meu, né? Eu era meio que a Cinderela utilizada para defender a meritocracia, né? A ideia de meritocracia. Mas ainda assim, eu me encaixei muito entre os caras lá, porque eu sabia como proceder, né, nos mais profundos sentidos. Então, assim, no segundo semestre eu já consegui entrar na empresa júnior, que era, tipo, muito foda, muito foda, muito foda. É uma escadinha de ascensão ali do movimento que é possível dentro da classe média, né? E eu passei a subir ela, né, junto com a galera lá, que às vezes já tava na escada, né? Mas eu comecei a subir também, né, nessa escada. E eu subi bastante, né? Eu fui para a Alemanha estudar, fiz mobilidade acadêmica. E eu, por exemplo, eu estudei metade de um ano na universidade lá, com foco em recursos humanos, mas estudei tudo, né? Marketing, alemão, espanhol em alemão, dei aula de português e inglês para alemães. E na segunda metade dessa mobilidade acadêmica, eu estagiei na Saludo. A Saludo é uma espécie de startup subsidiária da DHL. A DHL, ou DHL, é a líder planetária de logística. Eu trabalhei em Bonn, do lado de Colônia, tá? Bonn é a cidade onde Beethoven nasceu, por exemplo. Onde fica a sede global dessa empresa que é líder global de logística. Lá eu estagiei nessa Saludo, em gerenciamento de projetos. Naquela vivência que, apesar de muita coisa boa, engrandecedora e etc., inclusive as que diriam ruins, mas nem eu digo, tiveram coisas difíceis. E foi como um exílio, né? E ficou muito claro para mim, né, algumas coisas que, na verdade, já eram marteladas dentro de mim por mim mesmo uma vida inteira, né? A lá Paulo de Tarso. Inclusive eu li Paulo Estevão lá, olha só. E conheci Marlon Reikdal lá, pessoalmente. Mudei para psicologia. Pouquíssimo depois de voltar pro Brasil. Minha família amou, né? Beijo, família, amo você. E aí começou uma mudança gigante, uma vivência interna intensa, profunda, complexa, mais complexa, intensa e profunda, e na qual eu fui mais distante do que aquela externa, mais distante do que na sede da DHL na Alemanha, para dentro, né? Então, em sentido perdão, em sentido quase que de ideia, de essência, né, de valores ou supostos valores, enfim, não materiais, né, porque realmente eu tenho plena consciência do quanto não sou burguês, né. Eu poderia ser considerado um traidor de classe, sabe? Então sim, algumas coisas minhas têm viés, né, principalmente stories, né? Porque quando eu compartilho coisas de outras pessoas, né? Feitas por outras pessoas. Então, o que é feito por mim, eu consigo garantir que tem esse amor, né? Tem essa maturidade e flexibilidade psicológicas misturadas com esse amor que me faz conseguir falar das coisas de uma maneira que eu sei que vocês conseguem ouvir muito mais tranquilamente do que alguns stories que eu compartilho, que tem uma galera que, né, coloca o posicionamento de uma maneira bastante intensa, digamos. Inclusive tem muita coisa que saibam que eu deixo de colocar, né, porque daí eu não concordo demais, assim, com a postura que tá colocando, daí que não importa só a ideia, né, importa a ideia e a postura, né? Mas via de regra a galera ali tem minimamente, assim, e eu coloco. Mas eu sei que
é mais difícil para as pessoas que não tenham alguns desses posicionamentos específicos meus, por exemplo, e talvez hoje principalmente, né, no campo mais no campo mais político, não, isso é ilusão, mas num campo, bom, vocês entenderam, né? Dessa parte dessa parte que a gente costuma chamar de política e equivocadamente pensar que é uma parte separada, mas está envolvido com todas as outras, mas enfim, política, né? E eu entendo, tá tudo bem, sinto muito, mas a minha parte, que é o que eu posso fazer, eu faço, né? Que nem eu tô fazendo aqui, que nem eu fiz nos outros vídeos, tá? De vir com esse lugar de fala que eu acabei de colocar para vocês, que me dá a capacidade realmente de ter esse sangue que não é nem... como eu posso dizer... Eu consigo esse equilíbrio, né? E essa racionalidade, essa... Racionalidade não. As palavras limitam tanto, né? Eu nem consigo aqui colocar muito bem. Mas eu acho que deu para entender. Então é isso, tá, gente? Eu vou estar falando a partir desse lugar, é ele que me dá essa capacidade. Pessoas que ainda estão me acompanhando e que estavam pensando em não por causa de story, não deixe de acompanhar, porque os vídeos em si vão continuar sendo assim. E tendo toda aquela abertura que eu já coloquei, inclusive, para vocês, tá? Inclusive, eu não consegui ainda responder as coisas dos outros vídeos, as perguntas e as interações, eu vou responder, tá? Muito em breve mesmo, essa semana, tá? De verdade. E daí isso vai ser a minha parte aqui nessa semana, beleza? De resto, é mais aquelas publicações que eu consigo fazer, né? Que são mais, que exigem menos, né? De mim. Porque eu mesmo vejo as coisas, né? Pro meu estudo, pra minha atualização, pro meu tudo. E aí, às vezes, eu compartilho, né? Mas eu gravar algo, eu produzir algo, eu pensar algo, eu estar aqui, né? Pelo menos como eu desejo estar e fazer, exige, né? Então é isso, tá? Vai ter essa periodicidadezinha, mas sigam aí, vocês vão, né, vivendo a vida e vai chegando aí alguma coisa ou outra minha e a gente vai interagindo. Inclusive interajam. Quem chegou até aqui me manda alguma coisa, tá? Uma opinião sobre algo que eu falei, enfim, não sei se eu não falei muito de ideias, né? Mas expliquei o projeto ainda, né? Mas lá nos stories eu já andei trabalhando ideias mesmo, né? E teve um dia que eu gravei vários stories em seguida, né? Foi um recurso... Eita, interrompeu o vídeo. Mas voltei. O que eu tava falando? Dos stories. Eu gravei uns stories em sequência, né? Colocando algumas ideias já, não só falando sobre como eu as colocaria. E aí esse recurso é importante por causa de algumas características que eu exponho lá, tá? E lá onde, né? Tá nos meus destaques, tá, gente? Vocês podem ver a qualquer momento daí. Beleza? Eu vou colocando assim. E dá pra eu fazer um videozinho gravando a tela, passando os stories pra postar de forma que vai também pro Facebook, né? E como publicação, né? Daí também fica ali, fica registradinho e tal, fica legal também de ver, de compartilhar se quiser. E de fazer comentário, né? E é isso, galera, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Amo muito vocês, tamo junto, hein?